Transforma nossos dias cinzas em inspiração. Expande luzes coloridas nessa escuridão de tantas invenções pra tentar ser feliz. Abra a porta e a janela do teu coração. E deixe essa luz bonita te tocar em forma de canção. Vida longa, tudo que você agradecer. Nunca deixe de agradecer. Nunca deixe de agradecer. Nunca deixe de agradecer. Bom dia, queridos alunos do quinto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação. Nossa aula de hoje começa com essa mensagem de gratidão, que é quando a gente abraça Deus e agradece por todas as bênçãos dadas por Ele. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, agradecendo pelo dom da nossa vida, pela nossa família e pela nossa saúde. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bem, crianças, hoje, em nossa aula de redação, iremos produzir um conto com os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Para que você possa acompanhar e saber como você irá produzir a sua história, você vai abrir o seu caderno 4 na página 62. Então, todo mundo vai abrir agora, caderno 4, página 62. Lá vocês vão encontrar todas as orientações para o seu texto. Então, vamos lá. Caderno 4, página 62. Já estou com o meu material aqui em mãos. Vocês também já devem estar com o de vocês também aí no ponto. Aqui nós temos produzindo texto escrito. Que tal criar outra história com os mesmos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Lembre-se das características de cada um para criar a narrativa. Vocês devem lembrar da Dona Benta, tia Anastácia, tio Barnabé, Narizinho, Pedrinho, a boneca falante, né, a Emília, o Visconde Sabugosa, entre tantos outros. Então, vocês irão fazer o quê? Vocês vão criar uma nova história, só que utilizando os mesmos personagens. Por exemplo, já trabalhamos em aulas passadas aquele texto onde vários personagens, como a Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, acabaram entrando dentro do sítio, né? E vivendo aí uma nova aventura. O que vocês irão fazer é algo parecido. Vocês podem acrescentar outros personagens ou não. Mas o que não pode faltar são alguns personagens do sítio. Não necessariamente você vai escolher todos. De repente, você quer que a sua história conte apenas uma aventura vivida pelo Pedrinho. Então, você escolhe só o Pedrinho. Ah, mas eu quero que a minha história ela fale do Pedrinho, da Emília e Narizinho. Então, você escolhe os 3 personagens, tá bom? Então, você vai escolher os personagens que você quiser, um ou mais de um, e vai montar a sua história, o seu conto, tá bom? E aí, o seu caderno 4, ele traz passo a passo de como você vai fazer. O primeiro passo é planejar o texto. Vamos recordar alguns elementos das narrativas.
Então, o seu texto deve ter um narrador, que pode ser um dos personagens, narrador em primeira pessoa ou não, né? Lembrando que quando o narrador está em primeira pessoa, é um narrador personagem, ou seja, ele faz parte da história. E se o narrador está em terceira pessoa, é apenas um narrador observador. Então, aqui você pode escolher. Ou você opta por utilizar um narrador que participa da história, um narrador personagem, ou apenas um narrador observador. Personagens: escolha quem da turma do Sítio Pica-Pau Amarelo participará da história. Lembrando que você pode escolher mais de um personagem da turma do sítio. Uma sequência de acontecimentos. Imagine uma situação inicial em que, em determinado momento, um problema, um conflito ou um acontecimento que contraste com o que acontecia antes. Esse conflito chega ao clímax, que é aquele ponto mais chamativo da história. E, claro, que finaliza com um desfecho, né? Que aí chega no conflito, desfecho para encerrar o conflito que já tinha sido iniciado no começo. Então, você vai imaginar, por exemplo, se você escolheu a Emília, imagine uma situação onde a Emília tenha fugido do sítio e, de repente, ela chegou, se perdeu na floresta e foi encontrada pela Cuca. E aí você vai colocando elementos, vai usando a sua imaginação, a sua criatividade, usando aí o módulo, que o seu caderno 4 está pedindo, né? A situação inicial, como foi que a história começou, o problema que envolve ali o personagem que você escolheu, né? Que vai gerar o conflito, vai ter aquele ponto mais alto da história, que é o clímax, e no final, o desfecho, tá bom? Ou seja, o seu conto tem que ter começo, meio e fim. Inicia a história, desenvolve a história e conclui a história. Fazendo um rascunho e avaliando. Você não vai fazer o seu texto diretamente na folha da produção textual. Você deve se acostumar a fazer rascunhos, porque é no rascunho que você vai colocar as suas ideias. Às vezes você muda de ideia no meio da história, apaga, refaz, muda o final, muda o meio, tá bom? É normal isso. Então, quando você faz o rascunho, após fazer o rascunho da sua história, você vai passar o seu texto a limpo, tá bom? O passo 3 é trocar o texto com um colega seu, mas essa parte você não poderá fazer, tendo em vista que as aulas estão sendo à distância. Então, o passo 3, você não vai trocar o seu texto com o seu colega, mas você pode pedir para alguém da sua casa ler o seu texto. E quando essa pessoa da sua casa, por exemplo, seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, sua tia, ler o seu texto, essa pessoa ela pode opinar, né? Ela pode observar, você pode questionar com essa pessoa se ela conseguiu compreender o que você escreveu, né? Essa pessoa no papel de leitor. Você, como leitor, conseguiu entender a história? Então, a pessoa que você escolher para ler o seu texto, para saber se ele ficou adequado, se está compreensível, você pode estar falando essas perguntas. Se ele conseguiu compreender a história, se há algum aspecto que dificulte a compreensão do texto e precise ser revisado, como a pontuação, a ortografia, a letra, tá bom? Então, quando você fizer isso, mas se você não tiver ninguém na sua casa para olhar o seu texto, avaliar o seu texto, você pode enviar para mim também, tá bom? Sou seu professor, eu posso ler o seu rascunho, posso dar sugestão, tá bom? E se não quiser me procurar também, você pode ficar à vontade para confiar nas suas próprias ideias. Mas é importante que você faça o seu rascunho e entregue a uma outra pessoa para que ela possa ler e verificar se você está no caminho certo, tá bom? O narrador personagem foi mantido, além de outros personagens do texto original. Se você optar por narrador personagem, lembrando, verbo na primeira pessoa, eu, do singular eu ou do plural nós. Os mesmos personagens participaram da nova história?
Aí você vai ver se você vai colocar outros personagens que não fazem parte do sítio, mas uma coisa é certa: algum personagem do sítio você irá manter. Consegue perceber a sequência dos acontecimentos, o início, o problema que muda essa situação inicial, o clímax, que é o auge do problema, e o desfecho. Então, depois que você realizar essa avaliação com alguém, né, você vai para o passo 4, que é fazer as modificações que você julgar necessário. Em caso de dúvida, consulte o professor, tá bom? Pode mostrar o seu texto para mim, se você se sentir à vontade, para que eu possa dar a minha opinião, de repente dar uma sugestão, uma ideia, tá bom? E assim você fazer a sua produção textual, o seu conto. Depois depois que você fizer essa quarta parte, você vai passar o seu texto a limpo para a folha de produção textual. Se não puder imprimir a folha, passa o texto para uma folha de caderno bem organizada, com cabeçalho, capricha na letra, atenção aos parágrafos, a pontuação, a ortografia, tá bom? Quanto mais organizado, melhor. Como nós não estamos nos encontrando fisicamente, não será possível que vocês apresentem as suas histórias uns para os outros, tá bom? Mas irão enviar o texto de vocês para mim. Vocês irão enviar a produção de vocês para mim até a próxima aula de redação, que é na semana que vem. Estarei colocando na agenda do dia a data da entrega, né, do texto, a data máxima, que é o dia 18 de, aliás, dia 25 de novembro, né, a próxima quarta-feira. Você tem até a próxima quarta-feira para estar produzindo o seu texto. Mas quanto mais rápido fizer, melhor, porque você não fica com tarefa acumulada, tá bom? Agora é com vocês, mão na roda, mão na massa, todo mundo agora pensando em qual personagem ou em quais personagens vocês irão utilizar, lembrando que são personagens do sítio, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar, estou à disposição. Tchau, tchau e uma boa escrita.